Olá, eu sou Andréa Tomé, psicóloga do Instituto de Saúde Integral e estou aqui para continuar falando contigo sobre a questão dos limites para os filhos. E uma coisa que me perguntaram é qual a melhor forma de colocar limites. Existem várias formas de educar, né? Tem gente que acredita na violência, que é batendo, que é castigando, que é fazendo coisas graves que a pessoa aprende. Eu tive um rapaz que trabalhava comigo, fazia trabalhos de pedreiro, na verdade, e embora não tivesse instrução, ele falava assim: meu pai batia muito na gente quando criança, e nem assim eu aprendi. Eu não gosto de bater nos meus filhos porque bater não ensina. Bater a pessoa tem medo, mas ensinar ela não ensina. Então eu também acredito nisso, né? Que não é pela pancada, pela violência que a gente vai ensinar alguma coisa a alguém. Em primeiro lugar, eu acredito no exemplo, né? Um filho, você pode fazer um discurso lindo sobre mentir, que é muito feio, que a gente não pode fazer isso, só pessoas más mentem. Aí, quando toca o telefone pra você, você fala pra sua esposa assim: fala que eu não tô, fala que eu não tô. Não adiantou seu discurso, adiantou sua prática, você mente. Então não dá pra você fazer um discurso muito bonito e o seu exemplo ser outro. E assim várias coisas, né? Beber e dirigir, tratar mal as pessoas. Meu filho, você tem que ser sempre educado e você é agressivo com as pessoas no trânsito ou na fila do banco. Então, a primeira coisa é cuidar das suas atitudes, né? O que você está passando para os seus filhos é o que você quer que eles aprendam? Ou você nunca tinha se dado conta disso? Eu acho que é importante, em todos os sentidos. Não só do nosso comportamento emocional, mas também no sentido de intelectual. Se você nunca abre um livro, se você não estuda, como é que você quer passar para o seu filho a ideia de que estudar é bom? Ele não vai aprender isso. Sabe o que ele vai dizer? Meu pai não estudou e é super bem de vida, para que eu vou estudar? Então o exemplo também está nisso. Na alimentação que você fala, você tem que comer frutas e verduras, e você não come frutas e verduras. O que ele vai aprender? Que o que você faz que é certo. Então a primeira forma, né, de colocar esses limites é com o seu exemplo. E a segunda, que eu acredito seja a mais importante não, mas a mais certa, mais correta, é o desenvolvimento do senso crítico. Por quê? Porque quando a gente vai explicando o porquê das coisas, você vai despertando naquela criatura, seja ele uma criancinha pequena, mais velha, uma adolescente, a capacidade de raciocínio. Então, dizer não porque não, sim porque sim, é muito fácil, mas não resolve. Porque aí, quando ele chegar na idade adulta, ele não vai saber como se portar. Porque ele vai dizer: poxa, por que eu não posso fazer isso? Não sei. E aí ele vai fazer outras coisas. E assim, cuidado com o não porque não sempre, o sim porque sim sempre. Porque é importante que o seu filho perceba que as suas ordens são justas. Porque se você não deixa nada, ele vai dizer o seguinte: meu pai nunca deixa nada. Então, eu ignoro o que ele faz, o que ele fala, eu faço o que eu quero. Ou, meu pai deixa tudo, ou minha mãe deixa tudo. Então, eu posso fazer tudo que eu quiser e só o que eu achar que eu não devo fazer é que eu não faço. E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso. E explicar sempre. André, mas meu filho ainda é muito criancinha, como é que ele vai aprender eu explicando? Você vai explicar de acordo com a capacidade de compreensão dele, né? Então, por exemplo, uma criança de uns 4, 5 anos que quer apertar todos os botões do elevador. É muito fácil você dar um tapa na mão dela e dizer: não aperte os botões do elevador. Ok, quando você estiver por perto e ela correr o risco de levar um tapa na mão, ela não vai apertar. Mas assim que ela estiver sozinha no elevador, não tenha dúvida que ela vai apertar todos os botões. O que a gente deve fazer? Fala: meu filho, presta atenção. Você já viu quantas pessoas moram aqui nesse prédio? Pois é, um monte, né? Todos eles precisam do elevador. E a vida da gente, você vê que a gente está sempre atrasado, às vezes tem que correr de um lugar para o outro. A das outras pessoas também é assim.
Então, se você aperta todos os botões do elevador, já pensou um vizinho nosso que está saindo atrasado para o trabalho ou para levar o filho para a escola? Ele vai demorar muito mais para conseguir chegar lá embaixo e ir embora para onde ele precisa ir. E isso não é justo, não é certo com o nosso vizinho. Você gostaria que fizessem isso com a mamãe, com o papai? Não, não gostaria. Pois é, então ele também não gosta que faça com ele. E além de tudo, a gente vai estar gastando energia desnecessariamente. A energia é uma conta, você já viu que a mamãe paga conta todo mês de energia? Pois é, cada vez que você gasta o elevador sem ter necessidade, a gente está jogando energia fora. E isso para o nosso planeta não é legal. Então, cada situação é uma razão para você dar o que está embasando o seu não e o seu sim e fazer a criança pensar. E pensar, inclusive, sem ser só no umbigo dela. Porque a gente não vive isolado no mundo. Nós temos que pensar no outro também. E temos que ensinar os nossos filhos. Na escola, eles aprendem noções de ecologia, de solidariedade, mas não é o suficiente. Se eles não tiverem isso em casa, eles não vão aprender. Então, gasta tempo. Paciência, muita paciência. A minha mãe dizia assim, educar seus meninos é muito difícil, porque tudo tem que explicar por quê. Mas tem que explicar por quê. Hoje, eu tenho uma adolescente e 2 adultas, eles sabem se portar na vida. Eu sei que se eu morrer agora, eu vou deixar os 3 muito bem encaminhados, porque eu não criei vaquinha de presépio. Eu criei pessoas com senso crítico e que não pensam só no próprio umbigo. Então, eles já são capazes, na maioria das situações, inclusive o mais novo, que tem 16 anos, de saber o que é certo e o que é errado. Ele pode até fazer o errado, mas ele sabe que está errado, né? Então, assim, é importante a gente dando ferramentas para o desenvolvimento intelectual dessa criança e desse adolescente, para que ele consiga pensar sozinho. Porque, gente, eu vejo muitos adultos que simplesmente não sabem como solucionar suas coisas, não sabem que rumo tomar, não sabem como agir diante das situações. Provavelmente eles vêm de uma educação muito repressora, em que a resposta era, cala a boca, tô falando que é para fazer. E aí, quando eles chegam na idade adulta, que não tem alguém para dizer faça isso ou faça aquilo, eles ficam perdidos, porque eles não sabem como se portar. E não é isso que a gente quer para os nossos filhos. A gente quer adultos bem resolvidos, adultos maduros, adultos que saibam realmente fazer as coisas. Então, a melhor forma, primeiro, o exemplo, e segundo, explicar por quê, desenvolver o senso crítico. Isso vai fazer com que a criança aprenda a, no futuro, tomar as próprias decisões sem precisar de você. E ela vai querer você por amor, por querer compartilhar a vida dela, por querer estar perto e não por uma dependência porque ela não sabe fazer nada sozinha. A gente pensa que super protegendo os nossos filhos a gente está amando e isso não é verdade. Porque superproteção, na verdade, desprotege. Quando ele se vê diante da situação real da vida, quando ele se vê diante de uma escola maior ou de uma faculdade, ou de um grupo em que ele não é o queridinho como ele era o queridinho na sua família, ele fica muitas vezes sofrendo bullying, porque ele não sabe se comportar, porque você não ajudou ele a desenvolver esse senso crítico, você não ajudou ele a saber como se portar nas diversas situações. Então essa responsabilidade é enorme e não tem como delegar para a escola, nem para médico, nem para ninguém. É sua enquanto pai e enquanto mãe. E eu espero que você consiga desenvolver isso direitinho. Se você quiser compartilhar a sua opinião, fazer alguma pergunta, sugerir algum outro tema para vídeos, fique à vontade, fale aqui nos comentários. Vai ser um prazer para mim ouvir o que você tem a dizer. E se você quiser se inscrever no nosso canal, para cada vez que a gente postar um vídeo, você ficar sabendo com antecedência. Eu vou gostar muito também. Muito obrigada e até a próxima.